Olha, é revoltante ter um governante, um presidente tão irresponsável a ponto de, numa crise da saúde, e sem saúde ninguém vive. Você vive sem dinheiro, mas você não vive sem saúde. Numa crise da saúde, ele, em vez de olhar para pessoas, ele prefere olhar para a economia, para o dinheiro, para as empresas. E danem-se as pessoas. Isso é revoltante, porque essa estratégia dele, é claro que vai ser um desastre, é claro que não vai funcionar. E a solução é simples, é uma solução bem simples, é só ver o que o governo Lula fez na crise de 2008. Não foi uma crise sanitária como essa, mas foi uma crise econômica também. E a solução que o governo Lula deu fez o Brasil saltar para ser a quinta, sexta maior economia do mundo. Bolsonaro podia simplesmente ver o que foi feito no Brasil, nem 20 anos atrás, bem menos que isso, e fazer parecido. Mas não, ele prefere fazer o plano da extrema-direita ideológica dele, que é de Olavo de Carvalho, que é desse pessoal, e são pessoas que são burras. Porque o Olavo de Carvalho, ele acha que a Terra é plana, ele não é uma pessoa inteligente. Tudo que ele fala, não dá para achar que esse cara, ele tem o plano para salvar o Brasil de uma crise sanitária, da maior crise sanitária da história do país e de uma crise econômica sem precedentes. Não tem. Mas o presidente, ele escuta esse tipo de pessoa, o entorno do presidente escuta esse tipo de pessoa e é revoltante, é realmente revoltante. Vamos falar já disso, mas antes, se você acha que o Brasil estaria melhor se fosse governado pelo Lula nesse momento, deixa o seu like, se inscreve no canal. Aqui a gente lutou por Lula livre, aqui a gente luta contra o desgoverno Bolsonaro todos os dias. Então, vem com a gente, é de graça se inscrever, é 1 segundo, é só clicar em inscrever e tá inscrito e você ajuda a fazer oposição a esse desgoverno. Então vem com a gente. Agora vamos falar sobre os problemas econômicos e sanitários do Brasil e qual seria a solução e depois sobre qual é a estratégia do Bolsonaro, quem está fazendo essa estratégia, qual é a estratégia dele. Tem uma estratégia assim, vai dar errado, mas ele tem estratégia. A solução para o problema do Brasil se chama herança do PT. Enquanto a mídia golpista, essa imprensa golpista e mentirosa falava, os urubólogos da Globo, aqueles analistas que não entendem nada, falavam que o dólar ia baixar se tirasse a Dilma, que o PT ia deixar uma herança maldita, a verdadeira herança do PT é que o governo do PT deixou 350 bilhões de dólares de reservas para emergência, reservas cambiais e reservas para uma emergência. E aí, esse dinheiro, são 350 bilhões de dólares, o dólar está a R$5. Gente, é mais de 1,7 trilhão de reais, 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Agora, imagina, os governos pelo mundo, Estados Unidos, por exemplo, do Donald Trump, que o Bolsonaro tanto bajula. O Donald Trump, ele queria aprovar, foi uma discussão na Câmara, no Senado, por outros pontos, mas aprovaram lá nos Estados Unidos que eles vão pagar $1.000 por cidadão norte-americano que esteja ganhando menos de $6.000 por mês. Ou seja, quase todos os cidadãos norte-americanos, ou pelo menos a classe média e as classes mais pobres, eles vão ganhar $1.000 por mês, depósito em conta. Veja bem, e quem tem filhos vai ganhar mais, vai ganhar adicional, para as pessoas ficarem em suas casas de quarentena, para não ferrar com a economia, para que as pessoas continuem consumindo. Claro, muitos comércios fecham, a circulação de pessoas é restrita em quase todo o país, está restrita, então muitas empresas vão ter problemas, mas as pessoas têm dinheiro, inclusive os donos dessas empresas, os funcionários dessas empresas. Além disso, o governo vai subsidiar, está subsidiando, isso é uma maneira de subsidiar salários, vai subsidiar impostos para pequenas e médias empresas lá, então as empresas não vão falir, eles vão salvar as empresas, por menor que seja, eles vão tentar salvar as empresas. E aí, o que acontece? Fazendo isso, a economia, mesmo que sofra um baque, quando acabar toda essa crise, quando as pessoas voltarem a circular normalmente, com tudo aberto, a economia volta e se recupera rapidamente, que as pessoas estão com dinheiro, que as pessoas estavam consumindo, as pessoas continuaram consumindo. A Espanha está subsidiando 80% dos salários, a Inglaterra, 80%, a Venezuela, um país pobre, está subsidiando 100% dos salários. Eles estão fazendo de tudo para salvar principalmente micro e pequenas empresas, enquanto, claro, no mercado financeiro esses países investem também bilhões, trilhões até no caso dos Estados Unidos, para salvar as grandes empresas e corporações, os bancos e tudo mais. Ok.
Essa é a maneira de que os países enfrentam para tentar salvar o país da crise, para que quando isso tudo acabe, a economia volte ao normal. E no Brasil? No Brasil, o governo Bolsonaro liberou 1,2 trilhão para os bancos e, enfim, R$ 200 para cada cidadão. Agora o Congresso vai votar, talvez seja 500. Lá uma grande diferença. Aí, mas o Bolsonaro queria 200 apenas para cada cidadão. E nem era para todo mundo, era só para 10 milhões de pessoas. Os outros 200 milhões do Brasil, tem mais ou menos 210 milhões de pessoas no Brasil, então 200 milhões que se danem, 10 milhões vão ganhar R$ 200 e os bancos ganham 1,2 trilhão. É isso. Companhias aéreas ele já deu alguns bilhões e ele tenta salvar só as grandes companhias, as pessoas que se danem, e a estratégia dele, já falei, todo mundo sabe, é continuar a circulação, o pessoal que morra, que se dane, tá? Se o Bolsonaro pegasse 1/3 das reservas cambiais, ele tem uma boa desculpa para isso, porque é uma emergência, e investisse nas pessoas, para elas ficarem em casa, para elas se salvarem, para ninguém morrer, para minimizar o número de mortes e também minimizar o tempo de quarentena, porque quanto antes se começa a quarentena, menos casos, quanto menos casos, mais fácil de se controlar completamente a doença e mais fácil é de se conseguir o número de testes. Vem já algumas pesquisas, em 2, 3, 4 meses aparecem pesquisas e aí já se pode começar a deixar as pessoas circularem. Como na China, tem lugar que as pessoas já estão circulando quase que normalmente, porque lá a epidemia está controlada. O governo Bolsonaro não faz isso, não faz. Só investe nos bancos. É o que acontece, as pessoas não podem ficar em casa, porque elas estão sem dinheiro. Se o governo pegasse um pouquinho dessas reservas e pagasse R$ 1.000 para metade dos brasileiros, que seja, ou para 60%, se o governo pegasse esse dinheiro, subsidiasse impostos das pequenas e microempresas, essas empresas elas geram 85% dos empregos. Então, se subsidiasse impostos para pequenas e microempresas, principalmente impostos sobre os salários, para que essas empresas possam ficar 2, 3, 4 meses sem funcionar, por mais que algumas não funcionem, e os donos dessas empresas continuam ganhando algum dinheiro para sobreviver e não tem que gastar tanto, isso não ia onerar o país em nada, porque essas reservas estão ali exatamente para uma emergência. Ele não ia nem gastar tudo, ia gastar menos de 1/3 para fazer tudo isso, para salvar milhões de empregos. Os empregos que fossem perdidos, essas pessoas não iam ficar desalentadas, porque iam ter uma renda mínima de R$ 1.000 que dá para sobreviver. Se você não sai de casa, também uma outra coisa, o governo tem que proibir companhias de luz, água, telefone, internet, gás de cobrar a mensalidade. Isso foi feito na Espanha, Estados Unidos, até país pobre, eu citei aqui, El Salvador fez isso, Portugal, todos os países estão fazendo isso. O Brasil não. O Brasil, dia 5 vai chegar sua conta, dia 10 vai chegar sua conta, no dia que tiver que chegar, vai chegar, e se não pagar, cortam. Então, em vez de fazer tudo isso, o governo Bolsonaro prefere proteger apenas a economia. Vai dar errado, é claro que vai dar errado, porque se o Brasil faz tudo isso, com essas reservas todas, o Brasil sai da crise quando todos os outros países do mundo que não têm tantas reservas como o Brasil tem, não tem esse tesouro, essa herança que o PT deixou, esses países vão estar endividados, esses países vão demorar para a economia crescer, e o Brasil não vai estar endividado, porque foi dinheiro de emergência, é dinheiro que está disponível, que será injetado na economia. Então, o Brasil pegaria uma crise sanitária e injetaria dinheiro na economia, ou seja, a economia ia cair em alguns setores, claro, mas depois eles iam subir como um foguete, a economia melhora depois da crise sanitária, quando as pessoas voltarem a circular normalmente, quando voltarem a consumir mais. É isso o que deveria ser feito. Investir nas pessoas pobres, investir nas micro e pequenas empresas, pegar o BNDES e falar assim, ó, vamos abrir linhas de créditos para micro, pequenas empresas, depois abrir outra linha de crédito para grandes empresas e começar a investir nessas empresas para depois da crise, visando depois da crise, porque o mundo vai ter que se reconstruir, se recuperar. E o Brasil, se tiver uma boa posição, o Brasil vai ajudar a recuperar outros países e vai cobrar e lucrar muito com isso. Mas não. Isso foi o que o Brasil fez em 2008. O governo do PT, o Lula falou isso numa entrevista que ele deu lá para a Itália, por videoconferência, nem foi uma entrevista, foi uma palestra que ele deu por videoconferência na Itália, que ele falava, numa crise você tem que investir no mais pobre. O mais pobre vai fazer a economia circular. Economia circulando melhora para todo mundo, até para o mais rico. Aí o Lula pegava empresários, e isso, o Marcelo Odebrecht falou isso numa entrevista em que ele inocentou o Lula.
Ele falou, o Lula, no caso do BNDES, da tal da Caixa Preta, que depois até o governo Bolsonaro inocentou o Lula pegava empresário do Brasil, levava para outros países e falava, essas empresas são brasileiras, são empresas confiáveis, você precisa construir alguma coisa aqui, construa, mas os engenheiros são todos brasileiros, todas as peças de tudo que você fizer será construído no Brasil, gerando emprego no Brasil, e as empresas pegavam, não os países, as empresas pegavam empréstimo do BNDES, pagavam, e o BNDES, que lucrava menos de 1 bilhão por ano do governo Fernando Henrique, passou a lucrar 6, 7, 8, 10 bilhões por ano nos governos Lula e Dilma. Então, o BNDES lucrava, o país lucrava, gerava centenas de milhares de empregos, fazendo obras no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mais no Brasil, mas também em outros países. E o que acontecia? A economia girava. Fora isso, tinha os programas de transferência de renda. O Bolsonaro podia aproveitar a crise, usar uma pequena parte do dinheiro para emergência, injetar dinheiro na economia, começar a gerar emprego, gerar mais crédito para micro e pequena empresa, para que a economia gire mais rápido e fazer o Brasil sair da crise, chegando lá entre as 10 maiores economias do mundo, 9, 8, 7, 6, sexta maior economia do mundo, para o Brasil voltar a crescer, e crescer mais que os outros. Porque quando os outros estão chorando, tem que ter alguém para vender o lenço. Foi isso que o governo Lula e o governo Dilma fizeram. Foi por isso que o Brasil era um dos melhores países do mundo para se investir. É por isso que o Brasil chegou no menor nível de desemprego da história no fim de 2014, enquanto as economias europeias estavam destroçadas. Eu morei na Espanha em 2012, era 25% de desemprego. O desemprego entre jovens de menos de 25 anos era de 50%. Era uma crise brava. Eu lembro que eu fui no McDonald's uma vez, o atendente do McDonald's tinha uns 60 anos de idade. McDonald's na Europa é o tipo de emprego que só gente jovem, é o primeiro emprego que a pessoa tem, que paga mal, é um emprego péssimo, paga muito mal. E aí, não, era um cara que já devia estar se aposentando, mas estava trabalhando no pior emprego disponível, porque só tinha esse, era isso ou passar fome. Essa era a crise era feia, era triste até de ver um país que era de primeiro mundo, assim, tudo bonito, mas tanta pobreza, porque até então se imaginava que a Europa era um lugar sem pobreza, e não, eu via mais pobreza do que eu via no bairro que eu morava em São Paulo. Eu morava no Vila Mariana, tem muita pobreza ali, mas na Europa, quando eu morei na Espanha, tinha mais, tinha mendigo em cada esquina. Pois bem, o Bolsonaro, em vez de ver o que já foi feito, trazer, adaptar, investir também alguns bilhões, é claro, no sistema de saúde, isso tudo que já vai ser feito de qualquer maneira, queira ou não, isso vai ser feito, está sendo feito também por governadores e tudo mais, e fazer o Brasil sair da crise bem, o Bolsonaro aposta no plano feito por Olavo de Carvalho. Qual é o plano? O plano do Bolsonaro é simples. O dono do Bandeiro, ele falou, porque essa é a conta que eles têm, eles estão todos em contato, Bolsonaro, dono do Bandeiro, eles estão em contato sempre, tanto é que o Bolsonaro está sempre estava sempre com o dono da van e tudo, são amigos. Tem esses empresários bolsonaristas, eles financiaram agora as manifestações do dia 15, eles financiam o governo. Ele falou num vídeo que ele fez, mas vai morrer só 5 ou 7 mil pessoas, tudo mais. Essa é a conta dos olavistas, essa é a conta do Bolsonaro. O Bolsonaro acha que vai morrer 5 ou 7 mil pessoas. E a gente sabe que 5 ou 7 mil pessoas é gente, mas a estratégia do Bolsonaro é o seguinte, é achar que vai morrer 5 ou 7 mil pessoas, tentar fazer as pessoas continuarem circulando para isso passar rápido, e no fim do ano o Bolsonaro vai falar, mas morrem 50 mil de pneumonia por ano e nem por isso a gente parou o país. Eu vou parar por causa de 5, morrem 70 mil pessoas de assassinato e nem por isso eu paro o país. Eu vou parar por causa de 5 a mais rir, morrem não sei quantas de câncer. Viu como eu estava certo em não querer parar o país? Morreram só 5 mil pessoas por ano. Então não é uma epidemia, uma coisa tão ruim. Esse é o plano dele, só que tem um problema. O plano do Bolsonaro não tá certo, a conta dele tá errada, não vai morrer 5 ou 7 mil pessoas, vão morrer centenas de milhares de pessoas. Esse é o plano. Os números que o dono do Madeiro falou são os números que todo bolsonarista repetem, porque eles acham que é 5 ou 7 mil pessoas, e realmente, se houvesse estudos dizendo, olha, vai morrer 5 a 7 mil pessoas por ano num país com 200 milhões de habitantes, o Brasil não ia parar, porque 5 ou 7 mil pessoas é margem de erro para quantas morrem de outras doenças. Quantas morrem devido ao cigarro? 5 ou 7 mil pessoas, será nem a margem de erro, morre mais. A margem de erro é até maior que isso. Então, não ia ser uma coisa que muda tanto. Mas está errado. Porque é uma doença, agora, que 10% dos infectados precisam de TI.
E aí com as UTIs lotadas, quem morre de ataque do coração continua morrendo. Só que quem não morre de ataque do coração não vai ter UTI. Quem morre de câncer continua morrendo, só que quem não morre de câncer não vai ter lugar para fazer cirurgia. Ou vai correr o risco de ser infectado e depois morrer de outra coisa ou morrer. Então, muita gente que já morria de outras coisas essas pessoas vão continuar morrendo. E as que não morreriam vão começar a morrer, porque não vai ter UTI, não vai ter disponibilidade para cirurgia e porque qualquer complicação mínima a pessoa pega a doença e morre de problema respiratório. Então, não vai dar certo. É por isso que os estudos dizem que se não fizer nada, vai morrer mais de 1 milhão de pessoas no Brasil até agosto. E aí o plano do Bolsonaro dá redondamente errado, ele vai ser preso, ele vai acabar preso. E olha só, a solução é só ver o que foi feito já no Brasil em uma crise econômica. Investe, nesse caso, teria que investir na saúde, que já vai fazer, vão investir na saúde sim, mas era só investir nas pessoas. Porque quando se investe nas pessoas, os bilionários, eles também lucram. Talvez não a curtíssimo prazo como eles querem lucrar, porque o banco, nessa crise toda que vai ter, os bancos vão lucrar. Não acho que o banco vai dar menos lucro não, ou que vai dar prejuízo. Não vai, porque o governo está injetando dinheiro. 1,2 trilhão já foram injetados para a liquidez dos bancos. E se precisar, o Bolsonaro coloca mais. Os bancos vão lucrar muito com essa crise. Então, em vez de olhar só para os bancos, podia olhar para as pessoas e os bancos lucrariam, causa e consequência. Mas não, porque são pessoas burras. Esse é o ponto que chegamos. Derrubar o Bolsonaro não é questão de gostar dele ou não gostar dele, ou de querer ou não. É questão agora de necessidade de vida ou morte, literalmente. Então, vem com a gente, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos para cima dele. O Bolsonaro é um inimigo que já está quase no chão. Tem que dar a última paulada nele. Vem pra cima e vamos fazer aqui oposição até ele cair. Vem, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e curte. Falou!